Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 12. Mas eu queria ler a primeira parte do verso 9 e depois avançamos para o verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Só até aqui a palavra do Senhor. Pai, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam, Senhor, agradáveis na Tua presença, para que este povo possa sair deste lugar alimentado, santificado, fortalecido pela Tua santa palavra. Em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. E perdoa as nossas dívidas, é o tema do nosso sermão de hoje. E esta é a quinta petição da oração que Jesus nos ensinou, a oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. E para entrarmos neste sermão, eu queria dizer a primeira verdade da noite que gostaria que você não se esquecesse. O cristão vive e depende inteiramente do perdão. Eu vou dizer novamente: o cristão vive e depende inteiramente do perdão. Nós sabemos pela palavra e pela fé e pelo Espírito Santo que está em nós, que nós fomos justificados pela graça de Deus e pela fé em Cristo. Diz já Paulo no seu livro de Efésios, carta de Efésios, que nós fomos salvos pela graça. Isto não é dom de vós, isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós fomos justificados pela graça de Deus e pela fé em Cristo, mas nós não poderíamos ter esperança em Deus se não fosse a obra de Cristo. Foi a obra de Cristo, a sua morte naquela cruz, que nos possibilitou a nós hoje podermos viver pela graça de Deus. Nada daquilo que nós possamos fazer, nada de tudo aquilo que seja externo a Deus contribui para a nossa salvação e para nós estarmos em paz com Deus. Mas mesmo assim, pasme-se, amado irmão e irmã, o cristão, nós os crentes, ainda continuamos a manifestar pouco valor a essa extrema necessidade. Perdoa as nossas dívidas. Porque é que nós não damos valor a esta extrema necessidade, a necessidade do perdão de Deus para connosco? Porque nós não conseguimos parar de pecar. Cristo nos justificou, Cristo nos regenerou, Ele pagou, Ele quitou, Ele levou consigo a culpa do nosso pecado, mas mesmo assim, enquanto estivermos neste mundo, por causa da nossa natureza, nós continuaremos sempre a pecar. E é por causa disto que Jesus inseriu esta quinta petição nesta oração que Ele nos ensinou. É curioso que Jesus está aqui ensinando uma oração e Ele está orando assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Até aqui tudo bem. O pão nosso cada dia dá-nos hoje, maravilha, mas depois perdoa as nossas dívidas. Ora, o facto curioso é que Jesus não tinha necessidade de pedir perdão ao Pai, mas Ele coloca esta petição entre o pão e a proteção, para nos fazer lembrar que tanto precisamos de pão, como de proteção, como de perdão. São três fatores essenciais para nós podermos viver. O homem não pode viver sem alimento, o homem não pode viver sem estar protegido, mas o homem também não pode viver sem ter o perdão de Deus. Até aqui você está a compreender? O apóstolo João escreve lá no seu Evangelho, no capítulo 8,
Jesus falando para os fariseus, e ele vai dizer: quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, porque não credes? Jesus não tinha pecado. Jesus viveu e morreu sem pecado, mas ele insere aqui esta petição, porque nós somos pecadores. E é por esta razão, e mais nenhuma outra, que Jesus nos ensina a orar desta maneira. Curiosidade hoje: o cristão só ora para pedir bênção, prosperidade financeira, saúde, mas raramente ora para pedir perdão. E é o perdão de Deus que nos dá a vida. Ele diz também, o apóstolo João diz já em 1 João: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ao ler este versículo, eu compreendo que no dia todo e todo o dia eu preciso de perdão. Eu preciso do perdão de Deus. Mas agora olha, porque é que Jesus não colocou aqui a palavra pecado? Há muitas traduções bíblicas que estão mal traduzidas, porque o conceito da palavra que Jesus aplicou aqui é o conceito de dívida e não de pecado. Existem muitas Bíblias que diz: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem peca contra nós. O Lucas, ele vai dizer: perdoa os nossos pecados como nós perdoamos a quem nos deve. Esse é o termo certo no grego original. A palavra aqui é pecado. A minha Bíblia está dívida, se a sua tiver dívida, está muito bem traduzida. Porque a Bíblia toda, ela apresenta o pecado como uma violação da lei de Deus e uma violação da vontade de Deus. O que é o pecado, meus amados irmãos? O pecado é um desvio. O pecado é uma falha. O pecado é uma deficiência. Em resumo, o pecado é falhar o alvo que Deus traçou para nós. E nós andamos falhando o alvo todos os dias da nossa vida. Nós falhamos em relação a Deus, nós falhamos em relação ao próximo, mas há muita gente que diz assim: mas eu não peco contra Deus, eu tento não pecar contra Deus. Mas escuta, é mentiroso, é invejoso, é orgulhoso, é ganancioso, então está pecando contra o próximo. Eu quero dar uma novidade hoje: antes de você pecar contra o próximo, você peca contra Deus. Porque se você for olhar os 10 mandamentos, os últimos 6 mandamentos dados pela lei moral de Deus, eles vão de encontro à minha relação comportamental com o meu próximo. Então, se eu estiver a pecar contra si, automaticamente primeiro estou a pecar contra Deus. Porque você e eu fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Você está a entender? Pecar não é somente violar a lei de Deus. Pecar não é... por outro lado, deixar de pecar não é somente atentar para a lei de Deus. Existem muitas atitudes e muitas ações no seu e no meu dia-a-dia que é pecado contra Deus. Quando você não atenta para a necessidade do seu irmão, quando você não se preocupa com o seu irmão, quando você não se preocupa com o seu próximo, quando você engana o seu amigo, o seu semelhante, você está pecando contra Deus. O pecado não é menos que isto. É por isso é que nós precisamos ter muita atenção com a nossa vida. É por isso é que o cristianismo é a única religião que gera ou tenta modificar comportamento, caráter. É por isso é que Paulo intitula os pecados, os nossos pecados, como ações dos membros. Todos os nossos membros são geradores de pecado. Você sabia? Nós precisamos ter cuidado com isso. Jesus vê o pecado pelo ângulo das dívidas não pagas. Jesus considera o nosso pecado como uma dívida. Uma dívida para com quem?
contra Deus. Se nós formos ali ver a Lucas 11:4, Lucas vai dizer: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Veja que nós estamos a pedir a Deus perdão dos nossos pecados, mas é considerado uma dívida. É como se alguém devesse algo a alguém. Ele vai nos contar aqui eu gostava que abrisse comigo, em Mateus capítulo 18. Ele vai nos contar uma parábola que ilustra bem qual é a nossa relação para com Deus e para com o próximo. Porque não basta só dizer, eu não peco contra Deus, eu sou piedoso nas coisas de Deus. Pois é, e nas coisas que referentes ao homem, você é? Você é piedoso com o seu próximo? Mateus capítulo 18, a partir do verso 23, diz assim: por isso, se você olhar aí no verso 21, Pedro, inocentemente, ele pergunta a Jesus, que podemos ler a partir do verso 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoo? 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que Jesus estava aqui a dizer é que nós não temos que perdoar só 490 vezes por dia. O que Jesus está aqui a dizer é que nós temos que viver uma vida de perdão. Assim como nós queremos que o Pai nos perdoe, nós temos que viver uma vida também de perdão. E depois conta uma parábola, até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes. E não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo? Como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste, olha como é que Jesus acaba. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então, meu amado irmão, se você gosta de ser perdoado por Deus, aprenda a perdoar o seu irmão. Porque, por vezes, a dívida que o seu irmão tem para consigo é mais pequena do que a dívida que Deus lhe perdoou. Você está a entender isto? É muito importante. Isto é a base do cristão. Isto é a característica principal do cristianismo. Todo o cristianismo fala de perdão. Desde a eternidade, desde quando Deus traçou o seu plano de redenção eterno, até que Jesus o consumou naquela cruz, tudo fala de perdão. Tudo. Toda a lei sacerdotal, toda a lei cerimonial, toda a história de Israel fala de perdão, meu amado irmão. Basta você ler, basta você compreender. Mas qual é o pensamento que esta petição, a quinta petição, nos deve trazer à nossa mente? O que é que eu devo pensar quando eu leio Mateus 6,12? Perdoa as nossas dívidas. O que eu devo pensar? Eu devo pensar que eu devo algo a Deus. Eu devo pensar que eu sou um devedor a Deus.
Muitas vezes, muita gente me diz: eu não devo nada a ninguém, eu não tenho dívidas para com ninguém, eu compro aquilo que eu quero com o meu próprio dinheiro, nunca pedi emprestado, nunca devi. Mentira! Mentira! Não deve bens materiais, mas deve algo mais a Deus, que é a lealdade total. Nós devemos isso a Deus. Nós devemos a Deus o amor zeloso, respeitoso. E não só por Deus, pelo corpo de Cristo, que é a igreja. Pelo meu próximo, seja ele crente ou não. Você compreende isto? O dia todo, em todos os nossos dias, nós não conseguimos estar de bem com Deus. Sempre falhamos, sempre nos desviamos, sempre erramos o alvo. Não pode não ser por palavras, pode não ser por atitudes, mas pode ser por pensamentos. E pode não ser por pensamentos, pode não ser por palavras, pode não ser por atitudes, mas é por omissões. Aquilo que eu deveria fazer e não faço. Amém, igreja? É por isso é que o nosso pecado é considerado falta de pagamento. Ficamos em dívida para com Deus. Note uma coisa. Este é um erro de muitos cristãos, ou de muitas igrejas evangélicas. Eu gostaria de acreditar que não fosse assim, mas infelizmente é. Os pecados de omissão são tão sérios, tão graves como os pecados de comissão. A Bíblia diz que os pecados de omissão é considerado feitiçaria. É tão pecado o que eu não devo fazer e faço, como é pecado aquilo que eu não faço e que deveria fazer. E é por isso é que Paulo vai lá dizer em Romanos: porque eu sou devedor do Evangelho de Cristo. Quando a gente deveria falar e não fala, nós estamos pecando. Quando nós deveríamos ajudar o próximo e não o ajudamos, nós estamos pecando. Quando nós deveríamos transmitir o Evangelho a quem precisa, porque todo o mundo precisa do Evangelho, e nós não o transmitimos, nós estamos pecando. E é tão pecado o pecado de omissão, como o pecado de adultério, como o assassínio e por aí fora. É sério isto. É muito sério. Tiago nos diz, no capítulo 4, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ninguém está livre, meu amado irmão. Ninguém está livre de pecar. Você pode se esconder dentro da sua casa, que mesmo assim você está pecando. Complicado isto, não é? Mas é necessário que nós devemos entender tanto o pecado de comissão, que é aquilo que nós praticamos, que não devemos praticar, como o pecado de omissão, que é as nossas fugas, os nossos desvios, os nossos anda para trás, eles se traduzem em dívidas para com Deus. Por isso nós devemos o amor e o respeito por Deus e ao nosso próximo. É tão importante nós entendermos isto. É tão importante. É por isso é que muitas vezes fico triste com algumas conversas, alguns mexericos. Você sabe que o assassinar alguém não é só você pegar numa arma ou numa faca e tirar-lhe a vida. Você pode estar assassinando alguém falando mal dele. Amém, igreja? Pense nisto. Mas agora eu quero chegar a um ponto convosco. Porque existe um dilema nesta oração. Existe um problema nesta oração. Se por um lado a Bíblia me diz que a morte de Jesus pagou todos os meus pecados, os passados, os presentes e os futuros, então como é que eu fico?
Se Jesus me manda orar todos os dias, perdoa as minhas dívidas. Mas quais dívidas? Se Jesus já pagou lá naquela cruz todas as minhas dívidas. Ele saldou todas as minhas dívidas. Então que dívidas é esta? Porque é que Jesus nos está a ensinar desta forma? Escute uma coisa para mim. Nós devemos olhar para Deus de duas formas. Devemos distinguir o Deus juiz e devemos distinguir o Deus Pai. O Deus juiz, Ele já não imputa mais culpa à sua vida. Esse é o Deus juiz, porque Ele olha para a cruz, vê o sangue vertido e Ele diz: esta dívida está paga. Esse é o Deus juiz. Mas nós temos um Pai. Pai nosso que estás no céu. Pai, Abba, Pai querido. Nós somos justificados pela graça. Mas somos também filhos adotivos. E como filhos, nós temos um comportamento a ter com o nosso Pai. Esta é uma oração de família. Você está a falar com o Pai. Você está a falar com o seu Pai. Não é o seu pastor, não é o seu reverendo, não é o seu irmão, é o seu Pai. Esta oração mostra, ou tem por objetivo, a que os filhos se acheguem ao Pai em amor. Deixa que eu lhe diga uma coisa. A falta de diálogo no seio familiar, geralmente, corrompe a família. Isto por mais que o amor permaneça. As pessoas podem se amar dentro do seio da família, mas se não houver diálogo, há corrupção, se corrompe, se estraga, se azeda. Em síntese, a presença da falha no centro familiar geralmente são os filhos que se afastam ou se escondem dos pais. Nós pais nunca dissemos: filho, passa-se alguma coisa contigo? Posso ajudar? Queres falar? E o que é que os filhos dizem? Não se passa nada. Está tudo bem. Mas não está. Eles têm problemas. Só que eles se escondem, eles se afastam, eles se isolam. E temos o caso de Adão. Quando ele pecou, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Esconder-se debaixo do arbusto. Deus andava: Adão, onde é que tu estás? E o Adãozinho lá, escondido debaixo do arbusto. Porquê? Porque ele reconheceu a falha para com o pai. Temos o caso da parábola do filho pródigo. Você conhece a história? E ele, quando estava lá no chiqueiro dos porcos, passando fome, passando mal, ele lembrava-se: em casa do meu pai, até os servos comem pão e eu não tenho para comer. E depois tem uma ideia brilhante: levantar-me-ei e direi ao pai: Pai, pequei contra ti, não sou digno de me chamares mais filho, mas faz-me a mim exatamente igual aos servos. O que é que esse filho estava fazendo? Estava-se escondendo do amor do pai. Estava-se escondendo da graça e da misericórdia do pai. Assim somos nós, meus amados irmãos. Quantas vezes eu não ouvi já: eu pequei já tanto que Deus já nem me liga. O meu pecado é tão grande que eu não consigo chegar a Deus. Deixa que eu lhe conte uma história rapidamente. Temos tempo. Existia num reino um príncipe e um primo do príncipe. E cresceram os dois da mesma idade, brincaram, estudaram juntos e foram crescendo. Até que um dia esse príncipe, ele assume o reino e declara o primo como o tesoureiro mor, aquele que geria todas as finanças do reino. E aquilo foi, o reino era próspero, e era alegria, era amizade. Só que ao longo dos anos,
esse primo tesoureiro ia afastando pequeninas parcelas de dinheiro. Ele ia roubando o seu primo, pouco a pouco, mas ia roubando. Até que um dia a consciência lhe bate e esse tesoureiro senta-se no seu gabinete e começa a escrever todos os valores que tinha roubado ao rei. E chegou a uma triste conclusão: a minha dívida é tão grande que ninguém vai poder pagar. Eu roubei tanto, eu falhei tanto com o meu primo, que muito dificilmente vou conseguir pagar isto. E em pleno choro, em pleno desespero, em alta madrugada da noite, ele chorou com a face naquele livro de contas, até que acabou por adormecer face ao desespero. Até que o rei acordou e veio correndo pelos corredores do palácio e viu debaixo da porta do gabinete do primo a luz acesa. E o rei pensou: que maravilha, ele é tão dedicado que ele nem se deita de noite. E quando abre a porta, ele vê o primo dormindo com a cabeça em cima do livro. E a pouco e pouco, o rei puxa o livro para ver em que é que ele estava trabalhando, e ele viu as contas em falta. E por baixo estava escrito assim: a minha dívida é tão grande que ninguém a poderá pagar. O rei se encheu de compaixão no seu coração. E ele tinha o anel do sinete, você sabe o quê? E ele derrete um bocado de lacre e coloca o sinete debaixo da conta que o primo fez. E por baixo da frase que ele escreveu, a minha dívida é tão grande que ninguém a pode pagar, o rei, com o seu punho, ele escreveu: pago eu. É assim que Deus nos faz. Porquê é que nós nos escondemos dele? Porquê é que nós fugimos dele? Não é tão fácil como Jesus nos ensinou? Não é tão fácil como João diz lá, que ele é, deixe-me ler para si outra vez, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então porquê é que nós fugimos? Então porquê é que nós vamos embora? Então porquê é que nós não ignoramos o Deus juiz, mas ignoramos o Deus Pai? Para que o nosso relacionamento nunca se rompa com Deus, nós devemos voltar para Deus com humildade no nosso coração. Nós devemos fazer exatamente igual ao que o filho pródigo. Porque muitas vezes nós vamos nos surpreender. Quando nós nos chegamos a Deus em humildade, Ele está à espera. O filho vinha lá longe, mas o pai já estava à espera dele à porta. Amém, igreja? Muitos se encontram da mesma forma que o tal fariseu. Existem vários problemas sérios na nossa vida. E um deles é o nosso orgulho. Ou nós julgarmos que nós não pecamos, mas o irmão coitadinho é que peca. Ou nós julgarmos que o nosso pecado é menor do que o pecado dele. Faz de nós fariseus. Em Lucas 18, Jesus conta outra parábola. E ele diz: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Imagina um homem em pé, de peito inchado, orando a Deus. Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos tudo quanto possuo. Pensamos nós que por sermos fiéis a Deus, fiéis ao culto, fiéis à igreja, que temos mais do que os outros. Quão enganados nós estamos. Continua no verso 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Deus
perdoa-me porque eu sou um pecador. Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa e não a outro. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Você quer ser exaltado por Deus? Então se humilha aos seus pés. Procura o Deus Pai. Porque o Deus Juiz já não pode fazer mais, porque já está feito, está tudo feito. Agora o Deus Pai pode. O Deus Pai pode o vestir, o Deus Pai pode o calçar, o Deus Pai pode o alimentar, o Deus Pai pode o consolar, pode o abraçar, pode lhe dar ânimo. Então procura o Deus Pai em humildade, não seja como este fariseu. Porque o fariseu não estava orando, ele estava discursando, apresentando a sua defesa perante Deus, mas em orgulho. Eu estava dizendo, eu dou os dízimos, eu oro 2 vezes, eu pratico tudo, não sou como os outros. Portanto, eu tenho mais direitos do que os outros. É assim que o fariseu estava. Ao passo que o publicano, ele orava a sua humildade, nem tentando levantar os olhos ao céu. Ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, se propicia a mim, porque sou um pecador. Os fiéis, os filhos fiéis, os filhos que são filhos fiéis, eles oram como este publicano: Pai, perdoa as minhas dívidas, porque eu sou um pecador, porque eu já falhei outra vez. O apóstolo Paulo diz lá no livro de Romanos, carta de Romanos 7, porque o bem que eu quero fazer não o faço, mas o mal que eu não quero, isso o faço. Porquê? Porque o pecado habita em mim, o pecado habita em mim, o pecado habita em mim. Esta é a questão do pecado, meu amado irmão. É a questão que mais criticado eu sou. Porque toda a gente me diz, o pastor fala muito em morte, em pecado, e em morte, em pecado e em inferno. Curioso, a pessoa que mais pregou na história bíblica acerca de pecado, inferno e morte foi Jesus. Porque é o tema principal da nossa vida. Porque essa é a nossa natureza. Nós estávamos totalmente em depravação total. Aquele que é salvo, aquele que tem a certeza da salvação, ele dá a prova da sua salvação através do arrependimento perante Deus. Todo aquele que não se quer arrepender perante Deus, todo aquele que pensa que está justificado, pensa que já não peca, meu amado irmão, essa pessoa, ele não tem a certeza da salvação, e eu não acredito que ele esteja salvo. Porque o salvo, aquele que é salvo, ele deseja se salvar ainda mais, ele deseja se justificar perante Deus, ele deseja se abrir perante Deus, ele deseja se libertar do peso do pecado. Lição a aprender com este texto: o cristão tem que estar disposto a se auto-examinar. O próprio Paulo diz lá em 1 Coríntios 11: examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Mas por vezes o homem não se quer examinar. Por vezes o homem não se consegue examinar. Então essa pessoa que não se consegue fazer um autoexame da sua vida, ele tem que deixar que outros o examinem. Porque ninguém pode ver o pecado. Santificação é a libertação progressiva do pecado. Se nós não tivermos santificação, nós não podemos ver a Deus. A Bíblia diz: sem santificação ninguém poderá ver a Deus. Então, das duas, uma. Ou eu me auto-examino e declaro a Deus os meus pecados, declaro a Deus as minhas falhas, as minhas dívidas, ou então deixo que outro me examine. Geralmente essa é a posição do pastor. O pastor está aqui, está vendo. Mas existe um problema que muitos não querem, não deixam. Quantas vezes, meus amados irmãos, eu já chamei a atenção em amor.
Há algumas pessoas, larga isso, não vivas dessa forma, tu estás a viver em pecado. Sabe o que é que me dizem? O que é que você tem a ver com isso? O que é que você tem a ver com a minha vida? Eu sou maior, já sou vacinado, já sou casado, já sou avô. Nada disso o impede de você continuar pecando. Não é a sua maioridade, não é o seu estado social que evitam que você peque ou não. Não é só os jovens que pecam, os velhos também pecam. Então temos que deixar ser humildes a tal ponto que dar abertura para que outros venham falar connosco. Compreenda uma coisa, algo importante para a nossa vida. Viver de acordo com o ensinamento bíblico é somente através da exposição da palavra. Culto onde você vá ouvir pregar a palavra de Deus e que você ouça pregar pregações de autoajuda, teologias da prosperidade. Você pode tudo, você é um campeão, você é um surfista na fé. Essas pregações não lhe vão trazer benefício à sua vida. Benefício à sua vida é a palavra. Por isso é que Deus diz através de Paulo lá nos Efésios: santifica a tua mulher pela palavra. É através da exposição bíblica, a palavra pura, sem ser adulterada. Algo que nós devemos aprender também é que nós devemos deixar, e já foi ainda há pouco, mas eu vou afirmar outra vez, devemos deixar que alguém entre na nossa vida para trazer à luz alguns pecados escondidos ou em omissão. Devemos ser humildes a esse ponto. Como é importante, meu amado irmão, como é importante você conseguir levar o seu próximo, você conseguir levar o seu irmão ao arrependimento. E quando eu digo levar o seu irmão ao arrependimento, não é como algumas igrejas praticam, declaram o pecado do irmão em público. Não é assim. É chamar ao irmão à parte e falar com ele em amor. Tu estás a pecar, tu estás mal, tu estás a destruir a tua vida. Se ele não quiser ouvir, leve 2 testemunhas. E se não quiser ouvir, então entregue-o à igreja. Mas geralmente, quando você é humilde, um em humildade para chamar a atenção, em humildade e em amor, e o outro sendo humilde para ouvir, geralmente a obra do Espírito Santo se concretiza e essa pessoa se arrepende e nós ganhamos um irmão. A disciplina do autoexame é fundamental para a nossa vida cristã. Todos os dias, meu amado irmão, você tem que fazer um check-up à sua vida. Todos os dias você tem que fazer um check-up ao seu dia. O meu exemplo não serve de exemplo para ninguém. Mas geralmente eu, à hora do almoço, quando estou almoçando, eu estou revendo como é que foi a minha manhã. E à noite eu faço igual. Lembro-me dos pecados todos? Não. Há pecados que nós até achamos que nem é pecado. Mas é. É por isso é que Jesus diz: perdoa as nossas dívidas. Quais dívidas? Todas. Todas. Os nossos desvios, as nossas falhas, os nossos devaneios. Pelo facto de vivermos debaixo da graça de Deus, não nos isenta a responsabilidade de nos conhecermos. E de nos conhecermos não só, de nos conhecermos a nós, mas conhecer, amar e respeitar a vontade de Deus. Não existe problema mais grave para um pastor que é um crente melindroso. Não existe. O pastor consegue resolver todo o problema, mas resolver a vida de um crente melindroso é muito difícil, é muito complicado. E geralmente o crente se melindra e vai embora, porque eles não querem ouvir falar de pecado. Eles não querem ouvir falar que estão vivendo mal, que estão falando. Que eles querem viver a sua vida e vivê-la bem. Deixe que eu lhe dê mais uma verdade esta noite para você se lembrar. Deus sente mais o pecado de um crente do que de um descrente. Se você sofreu uma traição de um amigo seu,
Dói, não dói? Sim ou não? Sejamos honestos. Um amigo trair-me a mim dói, bravo. Dói muito. Mas se um desconhecido me trair, dói, mas já não é tanto. Você está entendendo? Então, quando você peca contra Deus, você que é filho adotivo de Deus, quando você peca contra Deus e não se arrepende, dói no coração de Deus. Muito mais do que os outros estão lá fora. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4, porque esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. Esta é a vontade de Deus. Deus quer, Deus deseja. O plano de salvação não faz sentido se não houver santificação na nossa vida. Amado irmão, no dia 3 de junho de 2011, eu não sei onde é que eu fui buscar tanta lágrima. Foi no dia que eu me reencontrei com Cristo. Eu andava afastado. Eu era um filho pródigo. E nesse dia, Jesus estava à minha porta para me receber. Ou estava à sua porta para me receber. E durante toda a pregação daquele presbítero, o meu sentimento foi choro, angústia, pavor e medo. Quando o pastor acabou a pregação, a primeira coisa que eu fiz foi me ajoelhar à frente do púlpito e continuar chorando e me arrependendo de tudo aquilo que eu fiz. Essa é a base, essa é a essência do cristão. Quer dizer, pastor, que desde 2011 até hoje você não fez mais asneiras? Ai, meu amado irmão, e que asneiras? E que asneiras? Mas eu sei que tenho um pai. Não um pai terreno, não um pai que me ignora, um pai que me castiga, mas eu tenho um pai que me abre os seus braços e que me perdoa e que se esquece da minha falha. Amém, igreja? É a vontade de Deus, é a nossa salvação, a santificação. Sem santificação, ninguém verá Deus. E nós devemos quebrar todas as obras da carne, todas as paixões, todos os nossos devaneios. O cristão deve se habituar a pensar 2 vezes, antes de fazer e antes de falar. Esse é o verdadeiro cristão. Porquê? Porque aquele que quer viver debaixo do perdão de Deus, ele deve também repartir o perdão recebido. Quantas vezes eu ouvi, meu amado irmão? Eu não odeio, mas eu não quero conversas com ele. Eu não sinto mágoa cá dentro, mas é ele lá e eu cá. Isso não é perdoar. Porque Deus também não nos diz assim, pronto, eu não te odeio, meu filho, mas és tu aí e eu aqui. Deus não diz isso. Cada vez que nós nos arrependemos perante Ele e Ele nos perdoa as nossas dívidas, Ele derrama uma porção de graça, uma porção de misericórdia, Ele preenche, Ele derrama Espírito de Deus, Espírito Santo. Ele não se separa. Ele não diz, eu vou pensar no teu caso. Bom, está arrumado, mas eu vou pensar no teu caso. Ele não faz isso. Nós é que fazemos isso. Nós é que não queremos repartir o perdão que queremos receber de Deus. Nós não queremos repartir com os outros. E Jesus diz, perdoa as nossas dívidas, vírgula. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Eu agora pergunto, você tem perdoado aos seus devedores? Você tem perdoado àqueles que lhe têm feito mal? Mediante a sua resposta, assim é o perdão de Deus. E perdoar, eu não vou perdoar os outros para eu ser perdoado. Eu não vou dizer, Deus, olha, eu já perdoei, agora também quero. Não, não é assim. Eu perdoo porque eu também fui perdoado.
Da mesma forma como eu fui, eu faço. Esse é o cristianismo. O meu perdão não depende em nada daquilo que eu faço. Não, pastor, não. Quem aprender a viver pedindo o seu perdão, não conseguirá viver sem perdoar o outro. O que é isso, pastor? Não percebi, eu explico-lhe. Da mesma forma como eu amo ser perdoado por Deus, eu vou amar perdoar os outros. Entendeu agora? Esta é a essência da quinta petição que Jesus nos ensinou. E porquê que é isso? Porque Ele diz na sua palavra, de graça recebestes, de graça dai. Vou concluir dizendo 3 coisas. Em primeiro lugar, esta petição, este pedido de Jesus, que Jesus nos ensina, Ele revela que o nosso pecado é uma dívida. Você pode não ter dívidas para com os homens, mas para com Deus tem. Basta nós sermos pecadores para já sermos devedores. Em segundo lugar, eu queria concluir dizendo, apesar da justificação pela fé, ou seja, a obra redentora de Cristo, e através da minha fé crendo nele, nós devemos reconhecer em todo o tempo que somos devedores do Pai. Desde que nos levantamos, até que nos deitamos e até dormindo. Nós somos devedores de Deus. Por isso, a nossa alma carece do perdão de Deus, como os pulmões carecem do oxigênio e como o estômago carece do pão. Você não consegue viver de outra forma, se não for envolto no perdão de Deus. Em terceiro lugar, para acabar, um cristão perdoado e que não perdoa, ele não conhece Deus. Um cristão perdoado e que não tem a coragem, o amor e a humildade para perdoar ao próximo, ele não conhece a graça do Pai. Ele não conhece o tamanho do amor deste Pai. Em Gálatas 5, a partir do verso 22, Paulo nos fala das 9 virtudes do fruto do Espírito Santo. Deixa que eu leia para si, para você perceber a minha conclusão. Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se você pegar nestas 9 virtudes do Espírito Santo, você vai reparar claramente que todas elas falam de perdão. Portanto, todo o fruto do Espírito, ele me leva a minha mente a pensar em arrependimento e em perdão. Se eu tiver o Espírito Santo no meu coração, facilmente eu me arrependo perante Deus, eu lhe peço perdão das minhas dívidas e facilmente eu perdoo a quem me deve a mim. O fruto de um coração perdoado, ele gera perdão. A evidência de um coração perdoado, a evidência de um coração salvo, é o perdão. Portanto, meu amado irmão, se você algum dia ouvir que eu perdoo, mas não esqueço, ou é ele lá e o cá, ou não quer misturas, não quer conversas, não quer... Você saiba que está perante uma pessoa que não é salva ainda, porque ele não conhece Deus, nem tem o Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus vos abençoe com esta palavra
e que esta palavra vos tenha trazido ânimo, consolo, força ao seu coração e que você comece a olhar para a sua vida e para a vida do seu próximo completamente diferente. E que nas suas orações você nunca se esqueça de dizer: Pai, perdoa as minhas dívidas, porque elas são muitas e algumas tão grandes que ninguém consegue pagar, só eu. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.